Shalom, meus amados. Desculpa aqui as vestimentas, mas hoje está bem frio mesmo, né? Estamos aqui com -1, -2 graus negativo e não temos como nos suportar um pouquinho esse frio. Então, vamos para o vídeo, deixa aí seu like, né? Compartilha esse vídeo aí para a gente continuar crescendo nesse canal, ok? Então, bora pro vídeo. É verdade. Bom, hoje eu quero falar sobre Gog e Magog, na profecia de Ezequiel, capítulo 38, versículo 17 em diante. É uma profecia muito interessante e também eu chamo também de um roteiro escatológico. Tem um roteiro aqui escatológico dentro de Ezequiel 38. Claro que o melhor roteiro que nós temos escatológico são os profetas e o livro de Apocalipse e Mateus 24, né? Que é o pequeno Apocalipse que Jesus fala. Esses são os melhores roteiros que a gente tem. Mas Ezequiel 38 está dentro desses textos interessantes que são roteiros que complementam um ao outro, ou seja, eles complementam. Olha só. Começando aqui, essa aqui é uma profecia contra Gog, tá? Mas você também encontra texto falando sobre Gog e Magog. O que seria Gog e Magog? Há muitas teorias, né? Eu não vou falar de teorias, porque não podemos falar, bater o pé, não, isso aqui que é verdade, não. A Bíblia, né, algumas coisas ela fala assim, de uma forma que nós precisamos entender bem o contexto de outros textos para que se complemente ali a informação. Então, Gog e Magog, obviamente, né, é uma alegoria que o Senhor usa aqui para falar sobre o mundo espiritual. Só que são dois mundos espirituais, é aí que você precisa entender, né? Porque a nossa guerra não é carnal, ela é espiritual, como diz Efésios 6, ok? Do versículo 10 em diante, Efésios 6. Então a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade, né? Nos lugares terrestres. Olha só, ou ali fala de espíritos, nesse texto de Efésios fala de espíritos territoriais e espíritos, né, que se apostataram nos lugares celestiais. Então, está bem claro no texto. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas nos lugares celestiais. O livro de Efésios é bem característico falar sobre os lugares celestiais, nos céus, no mundo espiritual. E você entende que Gog e Magog é duas representações. Um é com relação aos anjos caídos, né? Gog, os anjos caídos. E Magog, né, que são os espíritos malignos, os néfilins, os híbridos, que foram gerados na data posterior ao dilúvio, que né, foram extintos no dilúvio, literalmente, mas que, como eles não tinham origem no céu, não poderiam ficar junto com os anjos caídos, né? Então eles ficaram nessa dimensão terrestre como espíritos territoriais. E a Bíblia é clara sobre isso, e Jesus tem vários textos bíblicos falando sobre isso, né? Que a gente chama eles de demônios, né? Quem são os demônios? Quem são, né, os ETs, né, que eles falam aí, os ETs? Então, são os espíritos dos néfilins, dos caídos, dos seres híbridos que foram gerados em Gênesis 6. Esses são os demônios. Os anjos caídos é uma classe, e na realidade existem classes diferentes de anjos caídos, tá? Mas não é nosso assunto para agora no momento. Agora no momento eu quero deter nesse texto de Ezequiel 38, falando sobre Gog e Magog, aliás, sobre Gog e sobre a profecia. Olha o que diz a profecia. Assim afirma Hashem, né? É o que eu estou falando aqui. O nome, o Senhor, Deus, não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade? Deus está falando, ó, lá na antiguidade, lá nos patriarcas, por meio de meus servos, né, os profetas de Israel, ou seja, os patriarcas, os servos, depois os profetas de Israel. E você tem que entender que quem está profetizando aqui é Ezequiel. Você vê, teve profetas antes de Ezequiel falando sobre isso, né? Durante muitos anos que eu um dia te mandaria vir contra a nação de Israel. Ou seja, o próprio Deus está falando, ó, eu ia permitir que você viesse contra a nação de Israel, Gog, né? E acompanhado, obviamente, Magog. É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, o meu zelo, né? Será tocado o meu zelo. Palavra do soberano eterno. Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso terremoto, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão, todos os seres humanos que estarão sobre a face da terra, tremerão de medo diante da minha presença.
os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmontarão, os precipícios serão nivelados, todos os muros virão a chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes, palavra de Hashem, o soberano Senhor, e a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Entenda isso. Executarei o meu juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas, derramamento de sangue, desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo, enxofre ardente sobre ele. Sobre ele quem? Está falando sobre Gog. E todo o meu exército também será atingido. E o mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Muitas nações, presta atenção no texto, que estarão com ele. Nações pagãs, está escrito aqui. As muitas nações pagãs que acompanharão Gog e Magog. As nações pagãs. Então, Gog e Magog não são desse mundo. Ponto. Tá? Porque muitas nações, as nações pagãs, irão acompanhar Gog e Magog, que não são desse mundo. Presta atenção no texto. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos dessas nações pagãs. Então eles saberão que eu sou Hashem, o nome, o Senhor, o Todo-Poderoso. Olha que profecia tremenda. Algumas coisas, então, nesse texto você consegue entender. Primeiro, que Gog e Magog são o mundo espiritual. Tanto do lado dos anjos caídos, quanto dos pneumas, né? Dos pneumas malignos, ou os espíritos malignos, os demônios. Então, Gog e Magog está aí, são esses. E ele fala que esse Gog e Magog vai reunir nações pagãs para guerrear contra Israel. Só que nesse momento, né? E óbvio que isso aí, né, nós estamos falando dos primeiros 6 selos do Apocalipse, né, os 4 cavaleiros ali, né, o 5º selo, né, que é o clamor ali debaixo do altar de Deus, que é a perseguição dos santos, e entrando no 6º selo, que é essa parte aqui do terremoto, que ele fala que a terra estremecerá. Então, você consegue entender então perfeitamente aqui que nós estamos agora nesse período que se chama hoje, precedendo então esses selos, né? Eu acredito particularmente que esses selos, né, que estão sendo abertos no momento atual, que nunca houve um momento como na história do mundo está havendo agora, né, a nível mundial. O mundo todo, né, está, por conta dessa globalização, está sendo afetado. E olha que interessante, e é exatamente isso que está acontecendo no momento. O que isso vai ocasionar? Obviamente, muitas coisas estão acontecendo no mundo, não é o título do vídeo hoje. Eu só estou dando aqui uma introdução dessa profecia. E o que vai acontecer, né? Com a manifestação do antimessias, vamos dizer assim, mas o antimessias não é só uma pessoa, mas a Bíblia relata em Apocalipse que o anticristo, o antimessias, é mais que só uma pessoa. Ele é um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, que são 10 reis. Obviamente um vai estar em eminência, mas ele depende dos outros 10, porque eles governarão juntos, né, esse mundo caído. Eles vão tentar dominar juntos o mundo caído. Obviamente nós, os israelitas, né, vamos dizer assim, que é os príncipes do Senhor. A palavra Israel significa príncipes do Senhor, né, a descendência espiritual. Porque a Bíblia é clara no Novo Testamento que já não é mais judeu, nem grego, nem romano. Nós todos somos uma nação santa no Senhor, né? Aqueles que decidem honrar, servir o Criador, né? O Senhor Jesus, acima de todas as coisas, se dedicam a Ele, né? Buscam a Ele, manifestam o reino dEle. Esses serão, então, aquele Israel de Deus, o Israel de Deus para esses dias. Entende? E olha que interessante. Logo depois, você vai entender... como você percebe na ligação dos textos, que é muito peculiar e interessante que aqui ele fala que, né, antes da manifestação dele, né, quando o Gog estiver reunido ali para destruir o povo Israel de Deus, vai haver um grande terremoto. Olha que interessante. A terra toda tremerá, que Ezequiel fala, que é o primeiro evento, né, que eu já citei nos vídeos anteriores aqui. Que esses eventos, né,
que alguns cientistas chamam de inversão do campo magnético, outros estudiosos dizem que é um realinhamento do campo magnético, mas o fato é que a Bíblia diz que isso é a abominação da desolação, que está sobre o total controle do nosso Senhor. Ele tem o controle sobre tudo em suas mãos. E através dessa abominação da desolação, né, que ele vai abominar e vai permitir com que todos esses eventos aqui aconteçam. Ele relata aqui os eventos que já está relatado bem, né, cronologicamente no livro de Apocalipse, né? A rachadura do domo, que nós não estamos numa bola giratória, nós estamos numa terra, numa cúpula fechada, né? A sucção que vai ocorrer, o grande terremoto, que é o primeiro evento, né? A rachadura do domo, a sucção, né? A queda, né, parcial desse domo sobre a terra, que são essas pedras que vão cair, saraiva e fogo, né? A queda do plasma, que é a queda do fogo, e ele fala aqui que ele é um juízo, fogo consumidor, no zelo do meu fogo. Então ele fala sobre tudo isso. E olha que interessante aqui nesse texto, né? Ele encaixa corretamente ali com os selos, né? Com as trombetas e com as taças de Apocalipse. Se você for, né, analisar aqui, vai encaixar perfeitamente. Obviamente que Apocalipse é mais bem detalhado nos seus detalhes, em tudo aquilo que vai ocorrer. Mas isso vai estar acontecendo praticamente junto com essa reunião, né, do anti-messias, que vai ser uma ligação do dragão com a besta. Eu já gravei um vídeo sobre isso. O dragão, que é o mundo espiritual, Gog e Magog, e as nações pagãs, que é a besta, que é a média da terra. Então a besta que é a média da terra e a besta e o dragão que cai do céu. Está lá em Apocalipse 12, os dois depois se fundem no Apocalipse 13 em um só, que é essa reunião de Gog e Magog e as nações pagãs. É a profecia de Ezequiel. Então os textos se complementam e é muito interessante isso. Por quê? Porque hoje, queridos, nós fazemos parte desse povo, desse Israel de Deus, que está guardado debaixo das mãos do Senhor. Não é algo para você se assustar, mas é algo para você se encher de esperança, porque o seu Redentor vive e ele zela. E olha que interessante, a palavra que mais, né, me chama a atenção aqui é assim: quando Gog for pensar em atacar Israel, se reunir, eu, né, no fogo da minha ira, o meu zelo, o meu ciúme se manifestará. Essa manifestação da abominação da desolação, ou essa manifestação desse poder que vai estremecer a terra, né, que os povos pagãos vão ficar assustados, é a manifestação do zelo, do ciúme do Senhor para conosco, Israel de Deus. Então, se você olha para o Apocalipse, você fica todo assustado, não se assuste, querido. Por quê? Porque tudo o que vai acontecer está sob total controle do Senhor. Assim como lá atrás ele tirou, né, com mão forte o povo do Egito, o Israel, né, o Israel físico do Egito, que foi tirado com a mão forte, com sinais e manifestação do Senhor, assim acontecerá também no fim dos tempos. Entende? Todos aqueles eventos que você vê em Apocalipse, né, o céu cair, grande terremoto e muitas coisas, está sob o controle do Criador. E nós, o Israel de Deus, estaremos, né, selados pelo Criador, né, para que tudo isso não venha nos afetar, assim como não afetou Israel lá no Egito, né? A praga vinha contra os egípcios, mas não pegava, ou seja, não afetava, né, o povo de Israel. E assim será também no fim dos tempos. Isso é profético, por isso que os textos de Apocalipse capítulo 7, você vai ver ali que os santos, né, escolhidos são selados, e também uma grande multidão, né, de fiéis serão selados ali, ok? Então, se prepare espiritualmente, sabe, para receber esse selo do Senhor. É maravilhoso você entender que tudo isso que o Senhor faz é por mim e por você. Amém? Então, esse é o vídeo de hoje, falando sobre essas questões, e espero que você tenha sido edificado.